Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, bonjour, bonsoir, bonne nuit, buonasera, bom pomeriggio, buongiorno. Bom, eu espero sempre um pouquinho depois que já falaram, que aí eu analiso, eu vou ouvir, eu vou procurar saber por mim mesmo, e aí eu tiro minhas conclusões. Eu vou falar sobre dois temas que, enfim, está repercutindo ainda nas redes sociais, aqui nessa plataforma, em outras, inclusive já foi até noticiado em jornais e enfim, sobre o vídeo do Felca, sobre a adultização de crianças, né, de menores, e isso está gerando e gerou bastante polêmica, cuja qual sempre aconteceu, e eu não sei porque o estardalhaço de uma pessoa, o estardalhaço das pessoas ao verem alguém jogar assim ao vivo e a cores sobre a adultização de crianças. E o outro tema é sobre o ancião pão de queijo, né? Sobre um áudio de novo, porque foi lançado essa semana, mas já de algum tempo atrás. Então a gente percebe que o que ele está trazendo agora nos púlpitos não é uma coisa nova. Ou seja, ele continua o mesmo. Mas vamos começar pela adultização. O tema é polêmico? Talvez. Nós sabemos que na nossa nação só se torna maioridade, a partir dos 18 anos de idade, não é? Ou se por algum motivo o pai e a mãe emancipar. O que é o emancipamento? É o pai e a mãe ir lá no cartório e registrar dizendo que abre mão da responsabilidade por daquele jovem, daquela jovem, entendeu? E por que eu digo isso? Porque eu vi isso acontecer aos milhares e aos bocados e às baciadas. E aí a polêmica é que isso não acontece na Congregação Cristã no Brasil ou em outras igrejas, e que o Felca só estava falando de adultização no sentido erotização. É colocar a criança em posição erótica de funk, filmagens, tipos de roupas e etc, etc. E diz que na congregação não acontece a adultização da criança, porque, enfim, blá, 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 mimimi, gato, gado. A adultização que ocorre pelo lado do funk, da pornografia, né? É uma adultização e erotização e crime. E por um outro lado, nós temos também uma adultização, que é você roubar as etapas de uma criança e de um jovenzinho, enfim, viver aquelas etapas. E por que eu digo isso? Eu me batizei com 13 anos de idade. E eu pergunto para vocês, se eu estou com 48 anos de idade, eu pergunto para vocês, com 13 anos de idade, uma pessoa batiza, o que ela vai ver a não ser inário, Bíblia, reunião de jovens e culto? Tem outra coisa para ver? Porque eu não me recordo, né? A coisa é tão... a adultização no meio da igreja evangélica e na congregação cuja qual eu fiz parte, ela é tão forte que não se tinha televisão, as crianças eram criadas alienadas, por isso existia-se como que era chamado os filhos de crente que assistia desenho animado ou algum filme na casa de alguém, televizinho, né?
Quantos filhos de crentes não foram chamados de televizinhos porque os pais não tinham televisão em casa, porque, nossa, o mundo vai entrar e aquela coisa e tal, sabe? E aí entra que na escola nós não podíamos ter liberdade, assim, geral, de ter amizade com todo mundo, de ir na festinha de aniversário de todo mundo, porque era tudo criatura, era tudo mundano. Então, as pessoas me falarem que na congregação não acontece a adultização, me desculpem, então, assim, porque eu não sei o que eu e outros que nasceram lá viu, né? Não é sobre colocar um terninho infantil ou colocar um vestido na menininha e um véuzinho infantil. Não é sobre isso. É sobre você falar das coisas de Deus para o seu filho, mas ao mesmo tempo o seu filho chegar e falar: eu estou indo brincar de bermuda na rua, jogar bola com os meus amigos. E não podia. Existia-se uma doutrina falada de cima do púlpito que não podia. Músicos que já tocavam na reunião de jovens ou no ensaio, se fossem pegos de bermuda, mesmo que tivesse seus 14, 15 anos, na rua, era tirada a liberdade. E aí tem pessoas que vêm defender o indefensável, dizendo que isso não é adultização. Isso chama-se o quê? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Como que se chama isso? Ainda que estão usando o termo adultização, né? E aí, a gente via mães e pais emancipando principalmente as meninas, prestem bastante atenção nisso, emancipando suas filhas de 14 anos, 15 anos, para casar às vezes com irmãozinhos que já tinham 19, 20, 21 anos, como eu vi. Porventura, uma pessoa que é maior de idade ter relações com uma pessoa menor de idade, qual é o nome disso? Ah, mas é emancipado. Qual é o nome? Isso não é adultização? Quem da congregação cristã no Brasil não ouviu o jargão é melhor casar do que abrasar? Eu fui em casamentos de meninas, porque é meninas, 15 anos. Eu fui em casamento de 16 anos. Eu fui em casamento de meninas que tinham 14 anos. E vocês vêm me dizer que não há adultização e nunca houve. Ó, legal para vocês aí, né? Tipo assim, né? O vídeo do Felca serve só pro funk, só pro pagode, só pro axé, só pro dancinha na garrafa. Mas quando se trata de, não, meu filho é crente, ele tem que ser músico na igreja, tem que ser exemplo. Então, se ele pegar ele de... Igual aqui nós tínhamos um encarregado de orquestra, que morava aqui na minha calçada, eu tenho medo de falar não. Encarregado de orquestra que morava aqui na minha calçada, e que ele descobriu que um dia as meninas dele colocavam calça de moletom na escola porque elas levavam na mochila. Ele pegou uma borracha de pneu, e não vou cansar de contar isso, e pegou as meninas na praça, onde tem o supermercado aqui, e veio batendo nela com borracha, onde pegava no rosto, nas costas, na barriga, na perna. Queimou as calças no fundo do quintal, mas ele mesmo pulava o muro para assistir televisão na casa do vizinho, que era presbiteriano. Mas isso eu tô contando de coisas que eu vi, eu provo, e tem uma rua inteira, inclusive com presbiterianos para lá de metro também, que podem provar essa minha fala desse encarregado de orquestra que já morreu, graças a Deus. Graças a Deus já foi, né? Assim, aonde ele tá não me interessa. Assim, só sei que não levanta para a primeira ressurreição, que é a da salvação. Isso com certeza. Se aquele homem levantar para a ressurreição da salvação, eu não sei quem é que vai ser perdido então. Judiava das filhas, aí depois comprou uma televisão, colocou no fundo da casa, todo mundo via a antena, todo mundo via a claridade lá atrás, e assim foi. A minha meninice, juventude, mocidade, vendo, né, assim, graças a Deus, do meu grupinho ali, eu acho que quem casou mais novo ali, casou com 19 anos, o meu grupinho mesmo, que era um grupinho seleto, casou com 19 anos, mas a gente presenciou casamento, noivado de pessoas de 14, 15 anos, porque era melhor casar do que abrasar, é melhor casar do que fornicar, irmão, tinha, né? Ah, isso é invenção da igreja. Não era invenção da igreja, gente. A gente ouvia na reunião de jovens, na reunião da mocidade, que era no máximo um ano e meio,
2 anos para quem não tivesse cargo em ministério, como se fosse músico, auxiliar de jovens. Aí tinha que ser em 1 ano, 1 ano e meio, noivado e casamento e pá, né? Você tivesse ou não condições. A minha avó, a nona, que é a mãe da minha mãe, casou com 13 anos, ela costurou o vestido de noiva dela. E meu avô, o nono, que era o pai da minha mãe, ele que tinha ministério, inclusive, ele era mais velho que ela na época, ele já tinha 21, a minha nona tinha 13. E aí? Ah, mas são épocas diferentes. Será que mudou agora? Porque a gente vê os rapazinhos aí ajoelhando dentro da igreja para dar aliança para as meninas, se comportando como adulto. Tem que se preocupar e se importar com uma faculdade, com um curso técnico, com a estabilidade financeira, em comprar um apartamento que está na planta para sair mais barato. O que você vai oferecer para sua esposa? Ou o que você vai oferecer para o seu esposo? A adultização, gente, acontece sim, por causa exclusivamente das pregações que tem na igreja. Nós que estávamos ali dentro, a gente nasce, cresce, já sabendo que nós temos um destino traçado. É crescer, batizar, reunião de jovens, reunião da mocidade, santa ceia, arrumar uma mocinha ou um mocinho, namorar, casar, ter filhos e continuar perpetuamente a história. Ah, mas tem o livre-arbítrio. Só que quando você usa do seu livre-arbítrio lá dentro, eles usam deles e te colocam para fora de uma forma assim, educada ou não, mas eles acabam te colocando para fora, te colocando de escanteio, te colocando de gandula, no máximo, para você pegar as bolas fora, né? Então, sim, a adultização assim nas igrejas, e eu vou dizer da congregação cristã, porque foi a igreja que eu estive. Agora me dizer que não tem adultização lá dentro? E a adultização não tem nada a ver com o erotismo. É que o problema também, vamos ser sinceros aqui, né, de quem está defendendo aí o indefensável, é que a congregação, ela tem um negócio com sexo, com relação sexual, com educação sexual, seja lá o que for que tenha a palavra sexo, na congregação isso gera um pandemônio quando você fala sexo. Pronto, é o bastante se sair da sua boca sexo, as pessoas já vão olhar para você e falar assim, ah, ele conhece de perto, ele já fez, ele já praticou, ele foi, ele viu, pecou de morte. Porque a congregação cristã no Brasil fez do sexo o pecado hediondo. Sabe crimes hediondos? A congregação fez do sexo, da relação sexual, seja antes do casamento, seja lá como for, uma coisa hedionda, que jamais, onde já se viu. E assim, mas podemos mentir no púlpito, podemos falar no púlpito, por exemplo, olha, deixa a pessoa aí batizada, vai fazendo carinho nela aí, vai mandando ela ficar, que é melhor tá aqui entre a gente, foi batizada por imersão em outra igreja, não vai ter cargo mesmo, não vai ter ministério, não vai ter liberdade, não vai ter nada, mas isso aí vocês não contam pra eles, tá? Deixa eles ficar aqui, porque aqui eles ficam, eles ouvem a palavra, no final eles sempre dão uma coletinha, se tiver limpeza eles vêm limpar, vai ser mais uma mão de obra, se tiver construção vai construir, aí pode, mas se falar a palavra sexo, meu Jesus, desumio. Então era isso que eu queria falar sobre o vídeo do Felca, que na verdade sempre existiu. É que o Felca falou de uma maneira que conseguiu abranger todas as plataformas e assim, enfim, né? E por aí vai. Agora um outro assunto que não me estranha, não fiquei surpreso. Um áudio, né? Porque eu não vi vídeo, eu só escutei o áudio de perguntas e respostas numa reunião da mocidade, supostamente nos Estados Unidos, há uns 10, 11 anos atrás, salvo erro, foi o que eu entendi. Em que o ancião Pão de Queijo, ele recebe uma pergunta sobre a ordem maçônica ou a maçonaria. E aí ele diz assim, não vou deixar de responder, eu vou responder sim. É bom que vocês saibam o que acontece, porque eu vou responder sim.
E aí ele começa a falar que todas as pessoas da maçonaria são íntegras, são de caráter ilibados, que todos que ele conheceu e conhece são de caráter ilibado. A gente sabe, ali no Brás tinha, né? Anos 90 e anos 2000, né? Se o pessoal prestasse mais atenção, ia ver, né? E escutar mais aquelas pessoas que estavam contando do Paraná, que vinham e denunciavam, né? Mas, enfim. O que acontece é que eu não me estranhei dele ter elogiado, rasgado seda, porque eu já falei pra vocês que eu vejo nesse homem trevas. Eu não enxergo luz nesse homem. E ele tá formando um time com ele. Ele tá formando um time. Eu diria que ele tá formando um... Como que eu posso dizer aqui? Ele tá formando algo onde ele é o cabeça-presidente, tem o segundo, que é o vice-presidente, e teria o secretário ou tesoureiro, porque são em 3, que eu já sei quais são. Ele e tem mais 2, mas não são anciães. São metidos a saber muito da congregação, mas assim, não sabem de merda nenhuma. E aí rasgando seda para a maçonaria, explicando como é o ato de iniciação, que na verdade ele sabe que também é verdade, mas ao mesmo tempo não é tudo aquilo. Falar que a ordem maçônica vem de não sei quantos séculos atrás também não é uma verdade, porque assim, senhor ancião pão de queijo. Eu não sei se vocês vão ver, mas eu teria só que... eu já mostrei isso, mas eu teria que cobrir só o número da afiliação, porque, enfim, tá bom, vai assim mesmo. Vou tentar cobrir aqui. Vocês conseguem ler? Ordem Rosai Crucis. Aqui tá o número da minha afiliação. Agora aqui atrás, ó. Ordem Mística, Ordem Rosa Cruz, tal, loja Brasil, tal. A grande loja que é a principal loja de língua portuguesa é em Curitiba, no Paraná, né? Mais uma vez. Eu ainda não me desfiliei, senhor ancião pão de queijo e outras pessoas. Eu ainda não pedi minha desfiliação porque preciso ver um monte de coisa. As monografias estão aí. E para quem não sabe, a maçonaria, ela sai da Rosa Cruz. Ela sai da Ordem Rosa Cruz. E por algum embate, por alguma disputa, como tem em qualquer grupo, só que a Ordem Rosa Cruz não queria confusão com o pessoal que saiu. Muito pelo contrário, a Ordem Maçônica se dá muito bem com a Ordem Rosa Cruz. Existem maçons que são Rosa Cruz e existem Rosa Cruz que são maçons e tá tudo certo, porque são duas ordens, são duas sociedades secretas, mas, porém, todavia, a maçonaria parece que está se abrindo muito mais, né? Aquilo que se guardou por muito tempo, que inclusive a Ordem Rosa Cruz vocês não vão ver. Vocês não vão ver. Eu, por exemplo, que já passei por certos ritos iniciáticos, já foi um ou dois, que não são os ritos de templo. Mas eu fui iniciado já no rito 1, rito 2 de templo, que não templo. Agora, ritual de iniciação de grau dentro do templo, eu já tive até o 3º. Então, quando estou ali na loja, eu posso pegar, por exemplo, alguém que está ali vendo monografia do 1º, do 2º, né, tal. E assim, posso até discutir, conversar um pouquinho, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então eu fui iniciado até o 3º grau. Já era para estar já um pouco avançado. Porque as iniciações na Ordem Rosa Cruz, elas são mais demoradas do que a maçonaria. A maçonaria tem 33 graus, mas eles conseguem atingir, por exemplo, 2 graus num ano. E a Ordem Rosa Cruz, ela tem... Agora, deixa eu só me lembrar aqui. A Ordem Rosa Cruz, ela tem, salvo erro, acho que é 13
graus, mas às vezes você leva um ano e meio para você galgar um grau, e às vezes até mais, porque é muito puxado. E o que acontece lá, fica lá e com a gente. Vocês nunca... Eu posso me desfiliar e eu não vou contar, porque é uma coisa que não pode, e aí eu também não vou entrar em detalhes aqui, viu, ancião pão de queijo? Não vou entrar em detalhes aqui, porque existe um critério para isso, existe uma assinatura que a gente coloca, né? Existe todo um processo e assim, e é todo um processo dentro da Ordem Rosa Cruz e é todo um processo também que inclui leis, que se eu divulgar, eu vou ser processado e eu vou perder, porque eu assinei lá. Então, muito me admira uma pessoa explicar com aquela clareza no púlpito algo sobre aquilo, né? Mas não é de se estranhar, gente. Veja, ele mesmo adora contar no púlpito que ele veio de ordem ocultista, de legião satanista, livros, que apesar que eu acho que ele tem bastante plágio do falecido Mastral, que também era um embusteiro, essa é a verdade, né? Que nenhuma das coisas que ele conta, ninguém até hoje falou, existiu e ele esteve aqui presente conosco, né? Ele foi um embusteiro e aí depois ele cai no mundo evangélico porque ele sabia que se ele falasse que ele foi satanista, luciferiano, blá blá blá, e sacrifícios e não sei o que, ele teria, né, espaço, porque o mundo evangélico gosta dessas coisas, sensacionalismo. Gente, vamos ser sinceros, vocês acham mesmo que uma pessoa que pertence a uma verdadeira ordem secreta, ao satanismo que seja, suponhamos, vocês acham mesmo que eles vão sair e vão ficar contando? Primeiro que eles não vão contar, como eu falei, eu posso me desligar da ordem. Mas eu tive um compromisso com a ordem e eu não posso contar o que aconteceu no templo comigo lá dentro, que as coisas que eu estudei e estudo. Eu não posso. Eu não posso. Né? E quando você entra, você está ciente disso. Você assina documentos. Então, assim, para vocês terem uma ideia, se eu me desfiliar da Ordem Rosa Cruz, eu tenho que pegar todo o material que está aqui, que me chega pelo correio totalmente lacrado, e eu vou ter que enviar tudo para Curitiba, no Paraná. Não pode ficar nada comigo, a não ser o Sanctum, né, o Sanctum Celestial, que é onde, de frente onde nós estudamos, que se monta, é como se fosse um altar, mas chama-se Sanctum Celestial, tem todo um aparato que coloca, espelho e tudo e tal. O Sanctum é nosso e o avental, que a gente também tem o avental. E dizendo sobre a maçonaria sai da Ordem Rosa Cruz. Tá, para vocês terem uma ideia, Isaac Newton era Rosa Cruz, Leonardo da Vinci era Rosa Cruz, Sherlock Holmes era Rosa Cruz, muitas personalidades da história foram Rosa Cruz. Galileu Galilei era Rosa Cruz. Perdão, gente, elas vão começar. E várias personalidades. Vocês veem algum escrito do Leonardo da Vinci, de Isaac Newton, falando sobre a Rosa Cruz? Não. E quando aconteceu esse rompimento de uma parcela de pessoas da Rosa Cruz que fundaram a ordem maçônica, passado um tempo, estou resumindo, para mostrar que a Ordem Rosa Cruz não guardava ressentimento, não estava magoado com aquele grupo, mas eles estavam seguindo e, enfim, eles seguem. A Ordem Rosa Cruz deu de presente para eles um dos graus que pertence à Rosa Cruz. Vocês podem perguntar isso que eu estou falando para qualquer maçom verdadeiro, como se chama o grau que a Ordem Rosa Cruz presenteou ele. Se eu não me engano, é o 18º grau da Ordem Maçônica. Eu acho que é o grau 18 da Ordem da Maçonaria, que é o Cavaleiro Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz presenteou a maçonaria com esse grau. Eu tenho quase certeza que é o grau 18. E, enfim. Mas, quando eu retornei para o cristianismo, para tudo, eu não fico falando. Por que eu não fico falando? Porque eu aprendi assim,
que Deus, ele te perdoa. Se tiver errado, alguma coisa errada, Deus, ele te perdoa. Ele vai te perdoar. E é dali pra frente. O que passou, passou. Você pode até numa reunião de pessoas dentro da sua casa conversar, falar, olha, eu estive em tal lugar e eu vi tal coisa, mas diante de um público, num púlpito, você ficar exaltando coisas que você mesmo está falando que não presta, ou você está falando que não presta com a intenção de gerar uma atmosfera de curiosidade e fazer com que aqueles ali vá procurar depois na internet, ali e aqui, e se filie. Porque a maçonaria, ele disse que a pessoa tem que ser convidada. Palavras dele. Eu, para entrar na Ordem Rosa Cruz, eu fui convidado. Eu recebi uma correspondência e meu nome eu levei um susto. Na época eu tive um companheiro, nós moramos juntos muito tempo. O pai dele, Rosa Cruz, acho que hoje já está indo para 58, 59 anos que o pai dele é Rosa Cruz, já atingiu os últimos graus, que é o Illuminati. O Illuminati não pertence à maçonaria, o Illuminati não é nada separado, não é uma ordem separada. Illuminati são os 3 últimos graus da Ordem Rosa Cruz. Então, por isso que eu não vou ficar entrando em detalhe. Que não tem nada a ver com o que as pessoas falam aí de teoria da conspiração, né? Então, a gente que é de lá, ouviu, a gente olha, a gente balança a cabeça, enfim. E o pai desse meu sogro, hoje está completando acho que 59 anos só de Ordem Rosa Cruz, né? E nenhum dos filhos dele foi convidado. E aí o meu companheiro foi convidado. Na época ele foi convidado, ele recebeu a correspondência, foi um susto para todo mundo. Ele ligou pro pai dele, o pai dele falou, procura a loja lá tal, porque, enfim, o pai dele nunca indicou. Tem que ser por uma indicação de alguém, convite e tal. E o pai dele nunca indicou nem os filhos. Já os outros 2 filhos, que é um filho e uma filha, até o dia de hoje a ordem não aceitou. E eles mandaram pedidos e não foram aceitos. E depois que meu companheiro foi embora, que a gente se separou, cada um foi ver sua vida, ele foi embora para a Argentina, ele continua, né? Pede a transferência de loja, porque é mundial. E o que acontece? Acontece que, assim, passado acho que uns 2, 3 anos que ele tinha ido embora, um belo dia recebo uma correspondência no meu nome. Quando eu abro, tá todo lá solicitando se eu queria, que era para entrar em contato tal. Liguei, tal, olha, você pode vir aqui tal dia, você traz a cópia de tal coisa, que nem eu falei para vocês. É uma coisa séria, não é uma brincadeira, né? Existem as coisas que são abertas lá dentro, por exemplo, aos sábados as palestras são abertas ao público. Se tem palestras sobre ecologia, sobre política, sobre economia, sobre alimentação, pedagogia, adultização. Existe a meditação aberta também ao público que não é Rosa Cruz, mas o átrio que a gente chama, o átrio, ele é totalmente fechado. Ninguém sabe o que tem lá dentro, a não ser quem entrou lá. Acabou. E assim, se aquela mocidade não tinha entrado numa loja da maçonaria, eles não tinham que ficar sabendo nada da maçonaria. O pão de queijo, ele exalta coisas que eu já falei. Quando o Brás fosse dar conta, ele já cozinhou vocês dentro de um caldeirão em fogo baixo. Tá? Outra coisa. Assim, é surreal, né? Ele falou disso daqui, ó. Vocês conseguem ver? Consegue? Esse aqui é um anelzinho. Dá pra ver, né? Vou colocar pertinho de vocês aqui. Ó. Pois é. Ele fala que é a estrela de 5 pontas, mas na verdade é chamado de pentagrama. Penta porque é 5. E aí ele faz uma explicação lá em cima do púlpito que assim, é para inglês ver e achar que é aquilo, né?
que significa os quatro continentes, né? Oceania, o norte, não sei o que, tal. Assim, pão de queijo, na boa, qualquer pessoa que mexe com o ocultismo, com o misticismo, com espiritualismo em geral, não espiritismo, mas espiritualismo em geral, sabe que isso daqui, chamado pentagrama, a estrela de 5 pontas, representa os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. E o último que aponta significa o éter, que significa o espírito, a alma. O pentagrama nada mais é do que um ser humano com os braços abertos e as pernas também abertas. Façam vocês o exercício, vira-se um pentagrama. Essa história de Leviatã, de Asmodeus, gente, isso daí é uma coisa que pertence a isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Esse aqui é o anel de Salomão, é o selo de Salomão, tá bom? Esse aqui é o selo de Salomão. Tô mostrando coisas para vocês que, assim, isso daqui eu posso. Somente quem mexe com as clavículas de Salomão, com a magia salomônica, que mexe com os daimons, que na verdade daimons não significa demônios, mas significa seres, anjos. E se diz a lenda que o rei Salomão, ele conseguiu, com toda a sabedoria dele, prender 72 daimons. Então, assim, existe aí essa coisa que diz que o templo foi construído em tempo recorde porque os daimons cortavam as pedras de forma precisa para erguer. Existe todo... Então, aí, nesse caso, vai entrar a maçonaria, vai entrar a Rosa Cruz, e o ensinamento da maçonaria sobre a ordem salomônica, o pentagrama, não é isso que ele explicou. Em nenhuma ordem vocês vão ouvir essas coisas. Ah, mas o satanismo? Ah, o satanismo usa o pentagrama virado para baixo, aí vira um bode. Por que vira um bode? Por que o bode, o cabrito, representa os satanás? Sendo que às vezes tem o diabo em cima de um púlpito, com voz humana, olhos humanos, corpo humano, falando e despejando só mentira, bobeira e trevas na igreja. Por que será? Então, eu vim fazer esse vídeo para deixar um certo esclarecimento para que vocês, assim, todas as pessoas são livres e têm livre-arbítrio. Mesmo você que é da congregação cristã, tá? Aprenda a exercer seu livre-arbítrio. Não procure as coisas por curiosidade. Porque diz um ditado velho que a curiosidade matou o gato. Então, não procurem as coisas por curiosidade e não vá levando adiante conversas porque, mas foi o ancião que falou. E aí, grande né? Grande merda. Que foi ele que falou, um ancião que falou. Ué, ancião não come feijão, não come arroz, não vai no banheiro, não tem dor de barriga? Então, o que está acontecendo sobre essa fala... Assim, aí vem as pessoas, vamos fazer um vídeo para defender o nosso pão de queijo, para dizer que ele não é ocultista, que ele não é satanista, que ele não é não sei o quê, que ele não é não sei o quê. Gente, vocês podem fazer o vídeo que vocês quiserem, vocês podem chamar, assim, 300 ProCCB e se juntar todos numa live só. Quem está encabeçando tudo isso são 3. É o pão de queijo e tem mais 2. Que pensam que engana só trouxa. Então, o pão de queijo... O senhor deve já ter ouvido o ditado também, né? Para quem usa o pentagrama, para quem usa, né, o pentagrama, para quem usa o sinete de Salomão, que, né, é o selo de proteção de Salomão, né? Que aqui está guardado. Ele guardou 72 daimons, né? E tem 72, assim como tem 72 daimons, existem 72 seres angelicais, né? Que são os nomes, que aí vai entrar na magia enoquiana, que
Vocês entenderam? Ele fez uma salada mista ali de maçonaria com clavícula de Salomão e livro de Enoque, né? A magia enoquiana, a língua enoquiana, que ele, com certeza ele não sabe fazer um ritual, um feitiço na língua enoquiana. Quando ele estava lá. Duvido, eu pago para ver. E por que eu digo que eu pago para ver? Porque um feiticeiro tem que conhecer o outro, não é pão de queijo. Por isso que eu vim fazer aqui, eu mostro, ó. Eu mostro, não tenho medo, tá aqui. Então, quando o senhor for explicar as coisas para as pessoas, fale pelo menos a verdade. Primeiro, não se conta o que viu lá dentro. O senhor sabe disso. Das duas, uma, ou o senhor nunca foi da ordem maçônica e alguém contou alguma patifaria para o senhor e o senhor tá aí revendendo o produto, tá? Ou, para mim, o senhor continua lá dentro. Dessas duas opções, só uma tá certa. Não tem uma terceira opção. Eu estou dizendo, não me desfiliei ainda da Ordem Rosa Cruz por alguns motivos, tá? Tanto que eu ia me reconciliar com a igreja, e assim que eu me reconciliasse com a igreja, eu já ia pedir a minha desassociação da Ordem Rosa Cruz, para poder tomar Santa Ceia, tudo tal. Como me foi negado esse direito, eu não me desfiliei ainda. Tava já com a minha carta pronta para mandar tudo direitinho, mas assim. Só que eu percebi que a congregação realmente, ela não tá ficando muito diferente do espiritismo, né? Hoje eu olho para os adventistas e falo, meu Deus, quanto tempo eu ouvi lá atrás minha tia falando que a congregação cristã no Brasil era o espiritismo moderno. E a gente vai vendo, né, coisas místicas, né, enfim, tanta coisa, e revelações, e dons, e proféticos, e sonhos, e enfim. E anciães falando pelos cotovelos coisas que nem os próprios que pertencem a essas ordens, né? Digo nós, é porque eu tô ali, né? A gente olha e fala, não é surreal. Eu acho que ficaria mais fácil a pessoa chegar e fazer como eu fiz, falar assim, olha, eu ainda pertenço, vou entregar meu ministério depois que eu tiver com tudo arrumado na minha vida espiritual, que eu tiver me descredenciado de tudo, aí eu procuro vocês, se eu tiver volta no ministério, tudo bem. Se não tiver volta no ministério, também tá tudo bem. Eu quero ficar aqui, me sinto bem aqui, me sinto bem hoje como cristão, não quero participar de sociedade secreta nenhuma, né? Por que é sociedade secreta? O nome já diz, porque é secreto. Como que você conta uma coisa que é secreta? Vocês nunca vão me ver falando, vocês podem me ameaçar com um tiro na cabeça. Eu não vou contar, porque eu tenho um documento assinado que é contra mim. Ele é a meu favor. O documento que está ali é totalmente ao meu favor. Só que se eu falar, vai ser contra mim. Então, eu não preciso disso. Eu prefiro me desassociar, ficar com a minha boca fechada e pronto e tal. Não é, por exemplo, como você frequenta um candomblé, uma umbanda da vida. Mesmo o candomblé tem os seus rituais internos que não pode ser exposto para ninguém que não passou por aquilo, que é o runcó, os 21 dias recolhido para raspar, né, para iniciação. São 21 dias que o Iaô, né, ou a Muzenza fica lá recolhido, né, aprendendo os segredos do orixá dele, tal, 21 dias. Aí depois tem todo um processo, depois tem a obrigação de 1 ano, depois tem a obrigação de 3 anos, depois tem a obrigação de 5 anos, e aí tem a obrigação de 7 anos, quando aquele Iaô vai se tornar um ebome. E aí vai se decidir se ele vai ser só um irmão mais velho na casa e terá que ser respeitado como tal, ou se ele vai sair, ela vai sair com o título de Alorixá ou Babalorixá, ou pai de santo, como as pessoas costumam dizer. Não é assim. Eu me iniciei no candomblé, quando eu tomo 7 anos eu vou ser pai de santo. Não é assim. É tudo determinado por jogo, é tudo feito no secreto. E os velhos são mantidos com respeito, porque é eles que controlam as coisas. A Umbanda é a mesma coisa. Tem ritos de Umbanda que a assistência não vai poder participar naquele dia. É fechada só para eles, né? E assim, e o espiritismo kardecista, ele já é mais aberto, as pessoas são mais acessíveis a ele por causa dos livros, de tantas coisas que existem,
né, de Allan Kardec. Você pode ir tanto num local espírita e comprar os livros, como você pode ir numa livraria qualquer e você acha os livros. Então, assim, não há problema nenhum. Não é uma ordem secreta, né? E assim, e tá tudo bem. Só que é muito confuso o pão de queijo. É muito confuso. E assim, foi igual a reunião de evangelização que ele fez. Amanhã vai fazer uma semana. Domingo faz uma semana, né? Vamos mentir. A mentira não é pecado. Mas casar com 14 anos, na congregação com 15 anos, é santidade pura e rasgada. Eu espero que o pão de queijo e os que defendem ele consigam aprender alguma coisa, porque sabe qual é o problema do esperto? É ele achar que só a mãe dele gerou um esperto. E ele nunca sabe quando ele vai se deparar com outro esperto e que às vezes ele nem tá imaginando que é ele, que é aquela pessoa. Acha que é uma pessoa que tá igual a ele lá. Não. Às vezes acha um qualquer aí, com uns videozinhos pequenos qualquer, mostrando as coisas. Fica difícil, né? Fica bem difícil. Então é isso, tá, gente? Mas então os maçons não têm conduta ilibada? Não é nada disso. Conduta ilibada você pode ter sendo da maçonaria ou não, sendo cristão ou não, sendo crente em Deus ou ateu. Eu conheço pessoas que têm caráter ilibado, ética, e que são ateus convictos, que não fazem negócio com aquilo que é imoral, que é indecente, que é pernicioso, e são ateus. Eu conheço espíritas que são exemplos de pessoas. Tivemos aí Chico Xavier, por exemplo, dormiu na mesma cama até morrer. Hoje eu tenho como um exemplo de evangelho com pernas, como eu digo, o padre Júlio Lancelotti. O trabalho que ele faz, que ele desempenha, com a idade que ele tem. Será que algum ancião do Brás sairia nas ruas dando comida, dando roupa, agasalho e lutando pelos direitos dos moradores de rua? Porque Jesus falou, quando fizeste a um deste, a mim me fizeste. Eu não vejo ancião fazendo isso, cooperador, diácono, irmã da piedade. Mas é os domésticos na fé. Mas até os domésticos na fé são obrigados a pegar de outras igrejas, de outros locais, porque eu conheço, porque a igreja que é a doméstica deles finge que eles nem existem. Mas se chegar lá com uma coleta de 100 reais, 200, 300 reais, opa, irmã, Deus te abençoe, viu, irmã? Deus te abençoe e multiplique. É assim. Então, assim, o vídeo do Felca foi muito esclarecedor, colocou muita gente no seu devido lugar e vai colocar, inclusive as igrejas, né? Inclusive as igrejas. Na igreja não tem adultização. Tem, sempre teve. Ou se tem. Claro que tem. E a maior prova que tem é quando a pessoa já sai com um vídeo em defesa dizendo que não tem. Essa é a maior prova. E assim, para vocês entenderem um pouco de maçonaria, Rosa Cruz, essas coisas todas, que não é bem o que ele fala. Ele falou, mas não é bem tudo aquilo que o pão de queijo falou, não. Né? Tem coisas que ainda vão além. Né? E, enfim, eu não estou assustado, porque do pão de queijo eu só espero daí ladeira abaixo. E também espero daí a congregação ladeira abaixo, porque a congregação tá batendo palma, ó. Não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Aí quando levanta um Rafael da vida no púlpito e senta ali o rabo de tatu nas pernas de ancião, de todo mundo, de profeta, de cooperador, aí é sentado. Ele tá errado. Nossa, ele falou no púlpito. Mas o ancião rasgar seda para uma sociedade secreta que vai contra todos os princípios cristãos que diz seguir, tá tudo certo. Quando é um ancião falando que a pessoa é escura por fora, mas por dentro é branco, não. Tem que entender a idade dele, tem que entender o contexto. Tem que entender que o contexto é o racismo, racismo histórico que existe ainda no nosso meio. Não pode existir racismo.
racismo estrutural. Não pode existir feminicídio estrutural. Mulher tem que morrer porque é mulher. Não pode existir homofobia. Não, não pode. Não pode. É crime. E tudo aquilo que é crime fere a lei. E ferindo a lei, fere ao coração de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham paciência para assistir até o fim. E o pão de queijo, que é essa história de Asmodeus, Beelzebul. Ele teria que ter falado de Lilith, já que ele sabia muito, né? Lilith, Astarote. Não é? Os deuses do Egito, por que foram 10 pragas no Egito? Para combater quais deuses naquelas pragas? Porque cada praga era daquele jeito que Deus mandava, porque representava cada uma um deus do Egito. Ah, mas isso talvez ele não vai saber. Ou ele vai procurar depois e vai falar que sabe. Né? Porque, enfim, esses dias ele citou pregação de Instagram, então dá para esperar, né? Mas a gente sempre espera um pouquinho mais o buraco afundar, porque é surreal, é surreal. Tá bom, gente? Fiquem tranquilos, o pentagrama não tem nada a ver com o que ele falou. O pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, ele é representando os 4 elementos, e o éter, que seria o ser humano, a alma, o espírito do ser humano, aberto, dá um pentagrama. Vocês podem pegar obras de Leonardo da Vinci, por exemplo, que vocês vão ver quando ele faz lá o ser humano aberto e tem o pentagrama. Tem o hexagrama, que é conhecido como estrela de Davi. Tem o tetragramaton, que é todo um conjunto que é um símbolo de proteção, de místico, de bruxaria, de tudo, que ele serve para proteção, tal, que é outra situação. Então vai indo. Que só as pessoas que vai se aprofundando dentro dessas ordens e de toda coisa vai sabendo. E assim, tem coisas que a gente pode mostrar, como por exemplo isso aqui, não há problema algum mostrar, não há problema, só que eu não posso falar do como se faz, eu não posso, né? E por aí vai. Ah, mas você não se desfez dessas coisas ainda? Ainda não, mas não tenho usado também. Ah, mas você já usou? Já usei. E eu acredito que se o pão de queijo ver esse vídeo, ele vai saber que eu usei. Porque um conhece o outro. Não é mesmo, frater? Um conhece o outro. Na Rosa Cruz, nós nos cumprimentamos paz profunda um ao outro. Então, se eu estou cumprimentando um moço, um senhor, né, do sexo masculino, é a paz profunda, frater. E ele responde a mesma coisa. Se é uma mulher, a gente responde paz profunda, soror. Né? Então, paz profunda para todos vocês que assistiram esse vídeo até agora. Não se assustem não, vai vir coisa pior, porque o Brás está pagando para ver.